Fala pessoal, aqui é o Vitor, e se você acompanha o canal você deve ter estranhado, eu tô há uns meses parado aqui no YouTube. Eu gravei mais de 70 vídeos aqui no canal sobre N8N e automação técnica e do nada, silêncio total. A verdade é que eu não estava enxergando tanto valor naquele conteúdo quanto eu gostaria. Eu acredito que hoje em dia o que mais tem na internet são milhares de canais falando sobre N8N, automação, Cloud Code, Zapier, Make, enfim, é tudo no fim a mesma coisa. Basicamente, então, eu tirei um tempo aqui para me organizar, pensar em novas coisas, testar coisas novas, errar e aprender, né? Ver o que tem hoje em dia que funciona e o que não funciona. Nos últimos meses, basicamente, eu aprofundei o meu conhecimento na parte business do negócio, mais focado na agência, na parte de marketing, vendas, enfim. E eu acredito que é aí que esteja o real valor e não somente na parte técnica, principalmente se você, assim como eu, vende um produto ou serviço que gira em torno de alguma dessas ferramentas no-code, como o N8N. E é aí que a ficha caiu. Na verdade, o que faz a diferença não é você só saber arrastar e soltar módulos, e sim arrastar e soltar módulos de uma forma que bote mais dinheiro no bolso de uma empresa. E sendo bem sincero, muitos fluxos que a gente vê por aí, na verdade, é um monte de lixo. Tem muito guru na internet sobre tudo, né? E na automação não é diferente. Ele te mostra num vídeo um puta fluxo absurdo com centenas de módulos, aí gira, o negócio vai pra lá, vem pra baixo, pra cima, você não consegue entender nada. E ele faz você acreditar que é nesse tipo de fluxo que o real valor se encontra. Porém, eu tô aqui para dizer justamente o contrário, que muitas vezes um fluxo de 4 módulos possui um retorno sobre investimento, né? Um ROI, muito maior do que esses fluxos bizarros que a gente vê na internet. Então, basicamente, a mensagem que eu quero passar nesse vídeo é: conhecimento sobre negócios é mais importante do que conhecimento técnico quando a gente se trata de automação e inteligência artificial. E eu não posso soltar essa tese sem ter nenhum embasamento, então eu dividi esse vídeo em 5 partes, onde em cada uma delas eu vou tentar justificar um pouco mais essa minha ideia. Bom, a parte 1 desse vídeo se trata sobre tecnologia acessível. Então, vamos começar falando sobre o quão fácil hoje em dia está construir qualquer coisa sem ter conhecimento técnico. O rumo que a tecnologia hoje em dia está avançando tem o propósito de deixar cada vez mais fácil de construir sistemas cada vez mais complexos. O que eu enxergo é que logo menos com o avanço da IA, a diferença entre talvez um desenvolvedor sênior e uma pessoa leiga no assunto é de um prompt, é saber se comunicar, falar bem, certo? Basicamente dar instruções claras, né? Então a pergunta que eu deixo no ar é: vale a pena hoje em dia você investir o seu tempo precioso em aprender a parte técnica complexa da automação, da inteligência artificial, para agregar valor para negócios realmente? Bom, no meu ponto de vista, isso não vale muito a pena. Acredito que mais importante do que saber construir soluções complexas é saber onde encaixar essas soluções para gerar valores ou resultados, né, satisfatórios para um negócio. Então, no mundo onde está cada vez mais fácil desenvolver esse tipo de solução, o que vai diferenciar as pessoas não é construir a solução em si, porque todas elas vão conseguir fazer isso. A diferença está em você gerar valor com essas soluções que você está construindo. E se você não sabe enxergar isso, você não vai conseguir vender tão fácil o que você desenvolve. E se você quer implementar isso para o seu próprio negócio, você também não vai ver um resultado absurdo no final do mês. Para finalizar esse tópico, eu recomendo que você estude mais sobre funis de vendas do que técnicas complexas de RAG com grafos e tudo mais. Bom, a segunda parte que eu deixei separada nesse vídeo é sobre ROI mensurável, né? ROI, para quem não sabe, é retorno sobre investimento. Então, nós temos que focar em soluções que tenham um retorno sobre investimento muito bem mensuráveis, né? A gente consiga mensurar isso de uma forma fácil. Basicamente, se a solução que você está vendendo não tem um retorno sobre investimento bom para o dono do negócio, ele não vai ter interesse em adquirir essa solução de você. Então, quanto mais fácil for para mensurar isso, mais fácil é para ele tirar o escorpião do bolso e te pagar por essa solução.
E o bom dessas soluções com ROI alto é que você pode utilizar isso para você vender. Por exemplo, em uma campanha de cold e-mail, em vez de você sair enviando e-mail para as pessoas dizendo, porra, eu vendo um fluxo de agendamento automático que vai reduzir tantos por cento do tempo que a sua equipe gasta no atendimento, é melhor você colocar, eu vendo um fluxo que vai te dar um retorno do seu investimento de, sei lá, 300%. Você vai pagar 2.000, só que eu vou devolver 6.000 para você. Entende a diferença? Bom, então eu vou mostrar para vocês aqui uma pequena apresentação que eu fiz no Miro para a gente comparar duas automações e ver qual que tem o ROI mais fácil de se mensurar. Então a primeira delas que eu separei aqui é uma que é positiva para esse nosso cenário. No caso, seria um fluxo de agendamento automático de reuniões com leads de cold e-mail. Quando o lead responde, a IA faz a triagem inicial, entende se é cliente potencial ou curioso, sugere datas baseadas na sua agenda e confirma o horário automaticamente. Pontos positivos: ROI fácil de mensurar, impacto direto na receita e, além de tudo isso, é simples de implementar um sistema desse. Bom, pelo outro lado, nós temos um sistema de gamificação interna baseado em produtividade de equipe. Como ele funciona? Essa automação coleta dados de diferentes ferramentas da equipe, como Slack, Trello, Jira, o Gmail, o CRM, enfim. Consolida tudo em um banco e transforma as atividades em pontos de produtividade. E depois, basicamente, ela envia notificações parabenizando as pessoas. Isso é até legal para você engajar os colaboradores, só que para mensurar o impacto que isso vai ter na receita do negócio não é tão fácil. Então, ROI é difícil de mensurar, sem impacto direto na receita e, além de tudo isso, no meu ponto de vista, é mais complexo de se implementar uma solução dessa do que essa primeira aqui. Beleza. Isso significa que essa segunda seja péssima, seja ruim, não é interessante se implementar? Não, depende muito da situação. Acredito que para pequenas e médias empresas talvez não seja algo tão vantajoso, mas dependendo da vertical que essa empresa está inserida e do porte dela, talvez seja interessante esse tipo de sistema. Bom, mas nesse caso da primeira, isso pode ajudar pequenas empresas e escritórios enxutos, médias empresas também, negócios com poucos leads, mas de alto valor, empresas que dependem de velocidade na resposta, startups e equipes comerciais em fase inicial também é excelente. A conclusão é que se você não conseguir identificar uma solução com um ROI facilmente mensurável, com alto impacto na receita, você não vai conseguir vender isso tão facilmente para qualquer empresa. E se você é um dono de negócio tentando aplicar algo que não tem um ROI tão alto, você também não vai ver resultado nenhum no seu negócio. Às vezes o custo operacional que você tem, o custo só para você manter algumas soluções, não vai valer a pena. No final do mês você vai estar perdendo dinheiro ao invés de colocando mais dinheiro no bolso. Então vamos para a nossa terceira parte do vídeo, que é sobre teoria das restrições. Basicamente aqui eu vou citar um livro chamado A Meta, escrito por Eliyahu Goldratt, um pouco difícil esse nome, mas basicamente conta a história de um gerente de fábrica que está tentando salvar sua fábrica que está à beira da falência. E ele descobre que o problema não está em trabalhar mais rápido nas máquinas, e sim identificar o gargalo e trabalhar em cima desse gargalo, que por sinal é a etapa que limita toda a produção, é o gargalo. Então a grande sacada do cara foi que a meta de qualquer empresa não é produzir mais e nem reduzir custos isoladamente, mas a meta é gerar lucro de forma contínua agora e no futuro. E só dá para alcançar metas se você souber identificar o gargalo e trabalhar em cima do gargalo. Automatizar fora do gargalo só cria a ilusão de eficiência. Automatizar diretamente o gargalo é o que entrega o resultado final. Bom, aqui eu preparei um pipeline fictício de uma empresa, tá? No caso aqui seria um SaaS de gestão financeira para clínicas médicas. E aqui a gente tem as etapas do processo deles, né? Do funil. Aquisição, ativação, conversão, onboarding, engajamento e retenção. Bom, até a parte da conversão, os nossos números estão bons. Começaram em 200, na ativação caiu para 400, que está tudo dentro dos padrões, normal, e de 400 na hora da conversão caiu para 60, um bom número. Porém, o problema está justamente aqui no onboarding. Bom, basicamente desses 60, 36 conseguiram concluir a etapa de onboarding em 30 dias, porém, 24 ficaram travados na etapa do onboarding. E aqui que está o nosso gargalo, ou também chamado de bottleneck. Por quê? A equipe de Customer Success é enxuta, apenas 2 pessoas, e não consegue acompanhar cada cliente individualmente. Isso gera frustração, pois os médicos não têm tempo de configurar sozinhos, percebem a complexidade e isso causa um risco de churn precoce. Então, devido a essa etapa, vamos dizer assim, ruim de onboarding,
o engajamento e a retenção também não são tão bons. Aqui o número já vai cair um pouco e aqui vai cair ainda mais. Só que desses 22, provavelmente boa parte deles vai pular fora em 6 meses. Então a taxa de churn deles vai aumentar. Então não seria tão viável, por exemplo, a gente criar automações nessa parte de cá, certo? Antes do onboarding, pois até esse momento a gente não tem nenhum gargalo, tá? E se a gente conseguir aumentar esses números antes do onboarding, quando eles chegarem aqui, eles vão cair drasticamente, então não vai mudar nada. Então, o ideal seria você criar alguma solução para automatizar o processo de onboarding. Então aqui a gente pode concluir que sem compreender esse conceito fundamental de teoria das restrições e você não souber identificar os gargalos em uma operação de algum negócio, fica quase impossível identificar uma solução boa que vai realmente aproximar a empresa da meta dela. Indo para a nossa quarta parte do vídeo, eu vou falar sobre marketing e vendas e por que isso seria um sweet spot da automação. Basicamente, todo negócio segue a mesma arquitetura, né? Os clientes chegam pelos canais de aquisição, né? Então a empresa adquire clientes, ela processa aquele serviço ou produto que ela tem que entregar para o cliente e ocorre a entrega para ele e depois talvez até a retenção, certo, dos clientes. O lugar onde realmente cada vertical se diferencia de uma para outra é naquele meio onde o serviço está sendo processado. Vamos chamar isso de parte operacional, tá? A gente pode chamar isso assim. Por exemplo, no escritório de advocacia seria na parte de escrever documentos, né? Petições, busca de jurisprudência, etc. Já numa fábrica é o processo de fabricação em si, até o produto estar disponível para ser despachado. Bom, aplicar automação nessas partes operacionais requer muito conhecimento da parte técnica da própria automação e da IA em si, quanto da vertical específica que você está tentando automatizar essa parte operacional. No caso de uma fábrica, por exemplo, você vai ter que lidar com chão de fábrica, máquinas, IoT, softwares específicos e por aí vai. E como a gente consegue medir o ROI dessa automação? Voltando lá naquele primeiro princípio de ROI mensurável que eu falei para vocês. Bom, não é tão fácil medir o ROI de uma automação dessa, porque ela pode até aumentar, vamos dizer assim, a produtividade, a eficiência ali, ou então, nesse caso da fábrica, prever erros que podem acontecer nas máquinas, né? Talvez acompanhando a temperatura, a vibração das máquinas, esse tipo de coisa. Porém, não tem um impacto direto na receita, certo? No final do mês, o cara não vai ver mais dinheiro no bolso dele porque ele comprou esse tipo de solução. Além de não ser fácil de mensurar, ela pode chegar a ser muito complexa, robusta e muito cara para desenvolver. Então essa ilusão de eficiência não paga, não dá um retorno nesse investimento inicial. E aí que entra o sweet spot, né, da automação, vamos chamar assim. Na minha concepção, o mais interessante é se trabalhar porque todas as empresas basicamente você consegue oferecer. Porque todas elas têm marketing e vendas, tem um funil de vendas. E dependendo do que você vende, a automação vai pagar aquele investimento inicial que ele teve. Então eu separei aqui mais 2 soluções para a gente utilizar como exemplo para falar sobre esse sweet spot. Bom, de um lado a gente tem o nosso sweet spot, que é uma automação de speed to lead para escritórios de advocacia. Basicamente, assim que um lead entra pelo form no site WhatsApp, a automação dispara uma mensagem imediata, mensagem personalizada, mais um agendamento direto com agenda integrada. Impacto direto, então o tempo médio de resposta cai de 4 horas para menos de 5 minutos. A conversão dos leads aumenta de 30% a 50%. Pois o cliente sente rapidez, confiança e disponibilidade. E o ROI é claro. Se o escritório antes fechava 10 contratos por mês a 3 mil cada contrato, então ele faturava 30k no final do mês. Após a automação, ele passa a fechar 15 contratos, um aumento de 5 contratos por mês. Ou seja, no final, a receita é de 45 mil no final do mês, né? Aumento direto palpável de receita de mais 15k por mês. Se o custo da automação foi de R$2.000 por mês, é o custo que o cara tem, ele paga uma mensalidade de R$2.000 por mês, o ROI já é de 650%, porque ele está pagando 2.000, só que em troca ele está recebendo mais 15 mil. Bom, por outro lado, a gente tem o que a gente pode chamar de buraco negro, que é o oposto desse primeiro cenário que a gente viu ali. Automação de controle de ponto e geração de relatórios de horas trabalhadas. É um sistema que puxa automaticamente os horários de entrada e saída dos funcionários e gera relatórios mensais para a folha de pagamento. Impacto direto pode facilitar a vida do RH, evita erros manuais, mas não aumenta vendas nem traz cliente novo. O problema é que o ROI é difícil de mensurar,
você economiza tempo administrativo, mas isso não significa mais receita. Para empresas pequenas, o custo da implementação do sistema pode ser maior do que o ganho em produtividade, tá? Então isso é um ponto negativo. Então a gente pode concluir que para a gente ter um impacto diretamente na receita da empresa, oferecer soluções com ROI alto, não precisa também ter um conhecimento técnico absurdo em comparação se você tentar automatizar alguma parte operacional de alguma vertical específica. Porque você entendendo sobre funil de vendas, você sendo bom nisso e tendo o básico de automação, você já consegue vender para todo tipo de negócio, tá? A quinta e última parte desse vídeo é sobre o princípio de Pareto ou a regra dos 80-20. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre essa regra por aí. Basicamente, esse princípio ou essa regra sugere que para muitos resultados 80% dos efeitos vem de 20% das causas. Mas de onde que isso surgiu? Basicamente tinha um cara chamado, eu anotei o nome dele aqui, Vilfredo Pareto. Esse cara era da Itália no início do século XX e ele percebeu que 80% da riqueza estava na mão de 20% da população. Porém, isso não se aplica somente a esse cenário, tá? Isso pode ser aplicado na economia, gestão empresarial, gerenciamento de estudos e por aí vai. Mas o que importa pra gente, afinal, é como isso se aplica à automação. E eu vou mostrar isso pra vocês, indo novamente lá no Miro. Basicamente, eu preparei esse gráfico aqui. Eu pedi pro ChatGPT fazer isso pra mim. Isso não é nenhum dado real, tá bom? É só pra gente representar e conseguir entender esse princípio aplicado pra automação. Basicamente, eu separei 10 soluções aqui, tá? Elas estão aqui embaixo. Sendo que duas delas, essa primeira que é agendamento automático e a segunda que é follow-up, estão dentro do nosso sweet spot. Então nós temos duas automações de sweet spot, vamos dizer assim, e 8 que não estão dentro dele, são mais voltadas até para a parte operacional. Vamos tirar só essa aqui, lembrete de retorno, porque isso também está dentro das vendas, tá bom? Vamos substituir isso aqui por um fluxo de anamnese, pode ser, né? Acho que dá para encaixar um fluxo de anamnese aqui. Porque no caso a gente está fazendo aplicado automações da clínica Vida Plena, tá? Então é uma clínica nesse cenário fictício. Bom, então temos relatórios internos, pesquisa de satisfação, anamnese automática, integração com convênios, prontuários em nuvem, monitoramento de estoque, emissão de notas fiscais e backup de arquivos internos. Essas 10 automações juntas representam 100% do impacto que a empresa teve adquirindo essas 10 automações. Porém, apenas essas duas primeiras, que são do nosso sweet spot, representam 80% desse impacto. Então, nós podemos concluir que essas 80% aqui, né, essas 8 automações que sobram, elas são um luxo, né? Não só capricho, porque elas representam 20% desse impacto que a empresa teve ao adquirir todas essas 10 soluções. Concluindo, quando você for construir as suas soluções, pense nessa regra. Às vezes, de 10 soluções que você constrói para um negócio, 2 delas vão representar 80% do impacto que esse negócio sofreu após adquirir essas 10 soluções. Muitas vezes, 80% do sistema é só capricho ou só para complementar. Então, foque nos 20% que realmente vão dar resultado. Bom, então, terminando aqui o vídeo, né? Se encaminhando para o final de mais um vídeo. Eu só quero deixar um pequeno recado aqui no final. Baseado com tudo isso que eu expliquei ao longo do vídeo de hoje, eu decidi meio que pivotar o canal para um novo caminho, onde eu quero trazer agora conteúdos mais voltados para fornecer insights mais sobre a parte de negócios, parte de vendas, parte de marketing, como que a gente pode aplicar automação para esse tipo de coisa que realmente gera impacto. Agora falando sobre a comunidade, que no último vídeo que eu tinha postado, há 2 meses atrás, eu tinha disponibilizado a comunidade, porém eu acabei não engajando muito pessoal por lá. A ideia da comunidade era, além de servir de um repositório, uma espécie de repositório para armazenar todos os materiais, era também para todo mundo debater, se ajudar, né? Colocar ideias de conteúdo lá dentro e todo mundo interagir. Porém não foi muito caso, além de uns problemas que eu tive por aqui, eu também estava nessa fase meio maluca de não ver valor naquele conteúdo e pensar em coisas novas para trazer para cá. Então a comunidade por enquanto vai ficar por lá do jeito que tá, ela vai ficar com aqueles materiais lá dentro e eu tô com algumas novas ideias para incrementar, deixá-la melhor, talvez reativar o pessoal que tá lá dentro, para a galera interagir, todo mundo colaborar dentro de um espaço mais legal. E também sobre as ideias de conteúdo que eu pedi para vocês deixarem, né, em todos os últimos vídeos. Eu gostei bastante da participação de vocês, muita gente comentou ideias,
Porém, agora com essa nova trajetória aí do canal, vamos dizer assim, fica um pouco difícil trazer todas aquelas ideias, porém, as ideias que eu enxergar que podem agregar um bom valor aqui pra gente, nessa nova jornada, eu posso trazer aqui pro canal. Porém, não deixem de interagir com os vídeos, continuem botando novas ideias aí embaixo, comentando, deixando a opinião de vocês, né? Inclusive, comenta o que você acha sobre essa ideia que eu trouxe nesse vídeo de hoje. Então, são esses recados que eu tinha que dar aqui no final, beleza? Então, a gente se vê na próxima. Valeu!